Olá, esta é a correção da lista de exercícios a respeito do princípio fundamental da contagem. Bons estudos. O primeiro exercício diz o seguinte: como nós estamos vendo o princípio fundamental da contagem, diz que num hospital ele possui 3 portas, 4 elevadores e obviamente ele possui andares, né? E ele está desejando saber de quantas maneiras uma pessoa pode ir para o 5º andar. Então essa pessoa não vai para qualquer andar, ele vai para especificamente o 5º andar. Então como é que nós vamos construir? Primeiro a gente faz a estrutura um pouco da árvore de possibilidades. Então se eu imaginar que eu tenho aqui a porta, são 3 portas, né? Então vamos supor que eu tenho aqui a porta 1, tenho aqui obviamente eu vou escrever mais para baixo porque eu não vou utilizar para os outros, a porta 2, a porta 3. Eu vou me ater apenas na porta 1. Então, olha só, a partir daqui, da porta 1, essa pessoa tem a opção de ir para 4 elevadores. Então, ela pode ir para o elevador 1, o elevador 2, o elevador 3 e o elevador 4. Ela também pode ocorrer estas questões também para a porta 2. Também, se ela entrar pela porta 2, ela pode optar pelo elevador 1, pelo elevador 2, pelo elevador 3 ou pelo elevador 4. E a mesma coisa ela vai fazer aqui para a porta 3, o mesmo raciocínio. Nós temos aqui 2 condições. A primeira condição aqui é a porta e a segunda condição é o elevador. Então, com relação à porta, 3 portas. Ele defronta um elevador, o segundo ou terceiro, ou melhor, 4 elevadores. Então, no total, essa pessoa vai possuir 12 alternativas para poder chegar ao objetivo dele, que é o 5º andar. Numa dada cidade, numa dada localidade, uma cidade qualquer, uma localidade qualquer, vai implementar um sistema de telefone, vai mudar o sistema de telefonia, no sentido de que vai aumentar mais alguns números. Algarismo, melhor dizendo. Então ele fala que nessa cidade vão ser colocados 7 algarismos para os números telefônicos. Então isso a gente sabe que ocorre opções de aumento. E aí nós sabemos que no nosso sistema, os algarismos do nosso sistema de numeração, quantos são na realidade? Nós temos os seguintes algarismos: algarismo 0, algarismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Algarismo é um símbolo que representa os valores numéricos, não é número, Então, eu tenho aqui um número que simboliza uma quantidade determinada. A união destes números vai formar os números que nós conhecemos. Se eu preciso de um número de 7 algarismos, e ele diz aqui que nenhum número pode começar aqui com o 0. Então, vamos pensar que no primeiro número a digitar, eu tenho as 10 opções aqui, ó. Esta situação de exercício mental eu vou fazer para todas essas oportunidades de algarismo e vamos analisar. Ele está dizendo aqui que no sistema não pode utilizar, não pode iniciar com o 0. Então, neste primeiro momento aqui, o 0 não pode entrar. Só poderá começar com o algarismo 1 até o algarismo 9. Então, se vocês observarem quantos algarismos, ao retirar o 0, me sobraram 9 algarismos. Então, neste primeiro momento, nesse primeiro número, eu só posso fazer a opção de 9. Este 9 que vocês estão vendo aqui não é esse 9, é a quantidade. Isso aqui é um símbolo, Podemos dizer que isso aqui são símbolo, como a gente utiliza a letra S, I, M, B, O, L, O como símbolo, e juntando forma as sílabas e juntando as sílabas formam as palavras. A mesma coisa com relação aos números. Eu tenho o símbolo, juntando formamos a numeração. Então, neste caso aqui, eu tenho uma quantidade dos 10 algarismos que eu tenho. Eu só posso utilizar na primeira ordem aqui apenas 9, porque o 0 não pode entrar. A partir das outras ordens, ele nada diz com relação a este ou aquele algarismo, então eu posso utilizar todos os algarismos que eu tenho. No meu caso aqui, eu tenho os 10 algarismos. Então, o 0 pode entrar aqui como qualquer outro algarismo, um dentre esses 10.
O mesmo raciocínio eu tenho para as outras ordens, porque os números podem se repetir. Então, qual é o total de telefones que eu posso construir nessa cidade? Nessa simples localidade com 7 algarismos, eu posso colocar 9 milhões de linhas telefônicas. Então, recordando sempre o princípio fundamental da contagem como uma árvore de possibilidades. Então, uma companhia que fabrica móveis, ela tem 2 desenhos específicos. Ela possui 10 desenhos para mesa e possui 4 desenhos para cadeira. Então, são os modelos que ela possui. Ela quer fazer pares. Ele quer pegar especificamente uma mesa com uma cadeira. Qual a quantidade de pares que essa empresa pode fazer no seu hall de opções? Então, da primeira opção, eu vou escolher uma dada mesa. Para essa mesa, uma dada cadeira. Então, se eu tiver em mente, se eu tiver aqui a mesa 1, mesa 2, mesa 3, e assim vai, todas as 10 mesas enfileiradas. A partir da mesa 1, eu tenho a opção de agora, se eu escolher a mesa 1, eu posso escolher a cadeira 1, a cadeira 2, a cadeira 3 e a cadeira 4. Então, vocês podem observar que para cada mesa eu tenho 4 opções, mas eu não tenho apenas uma mesa, eu tenho 10. Então, aí que entra a construção mental. Eu tenho 10 mesas, se para cada mesa eu formo uma cadeira, então o total de opções que essa fábrica possui são de 40 pares. O exercício número 4, novamente, ele retorna sobre algarismos, mas neste caso, prestem atenção que ele apenas colocou esta disponibilidade, ele não está utilizando todos os algarismos, como nós vimos no exercício número 2, especificamente sobre a numeração telefônica. Então, neste meu caso, eu tenho que prestar atenção que o problema está me dando, ele me deu apenas 5 elementos. Então, ele quer construir números de 3 algarismos, que são números de 3 algarismos. Então, aqueles números formados pela sua centena, pela sua dezena e pela sua unidade. Eu tenho que tomar cuidado, vou construir um número que nunca poderá começar com 0, porque aquela ordem não existirá. E outra coisa que ele coloca aqui muito interessante, ele fala de distinto, né? Algo distinto é que se destaca. Então, no meu caso ali, ele não se repete. Então, para matemática, distinto é não se repete. Então, o algarismo que eu utilizar na centena, ele não vai poder aparecer nas outras ordens. Então, vamos começar com a centena. Para a centena, eu tenho 5 opções. Qual dessas 5 eu vou escolher? Então, se eu tiver aqui 1, 2, 3, 4 e 5, eu posso escolher qualquer uma destas 5 opções. No momento que eu passar para a minha dezena, eu já não tenho mais 5 opções. Eu só tenho agora o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, passou a ter agora apenas 4 opções. Ao passar para a minha unidade, já não tenho mais essas 4, né? Eu só vou ter agora aqui o 3, o 4 e o 5, para formar, obviamente, um número de 3 algarismos. Então, caiu para 3. Por que isso? Porque aqui ele está dizendo que não se repete porque é distinto. Se não fosse distinto, eu poderia colocar os 5 aqui e os 5 aqui. Então, seria 5, 5, 5. Mas como surgiu a palavra distinto, eu não posso repetir o algarismo que eu já utilizei, então ele não serve para a próxima análise. Então, qual é o total de números que eu posso construir distintamente esses algarismos? Então, 20, então eu tenho 60 números. Tenho 4 times de futebol, então eu vou chamar de time 1, vou chamar de time 2, vou chamar de time 3 e vou chamar de time 4. Então, se eu for pensar através da árvore da possibilidade, eu vou escrever deste formato aqui, como nós já vimos anteriormente. Eu sempre vou fazer no primeiro, porque o restante segue o mesmo raciocínio, que ele quer apenas 3 primeiros lugares, né? Então, se a gente pensar naquele pódio, né, eu tenho aqui o primeiro lugar, tenho aqui o segundo e tenho aqui o terceiro, né? O primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Se eu considerar que o time 1 ganhou para o primeiro lugar, obviamente só vão me sobrar 3 opções, né? Para que possam disputar agora o segundo lugar. A lógica nos diz isso. O primeiro colocado não pode ganhar como segundo. E aquele que ganhou, obviamente, em segundo, não poderá ganhar em terceiro, ficando agora a opção para 2 times. Então, se eu tenho aqui os 3 pódios, então quantos podem ganhar o primeiro lugar? Quantos que podem ganhar o segundo lugar e quantos que pode ganhar o terceiro? Neste caso específico, como é uma disputa de esporte,
Aquele que ganha no primeiro lugar, ele obviamente não ganha nos outros. Então, nessa primeira opção, eu tenho os 4 times que podem ser fortes candidatos. Aquele que ganhou, sobraram apenas agora 3. O que ganhou em segundo, sobrou agora 2 para o terceiro colocado. 24 possibilidades de combinações, de agrupamento, melhor dizendo, para saber quais serão esses times vencedores. Esse exercício ele fala que uma escola ela possui a eleição para sua direção. Então, nessa escola, para formar a associação, é constituída por um presidente, por vice-presidente, por um secretário e por um tesoureiro. Então, todos os que desejam participar desse pleito terão que ter a figura de um presidente, terá que ter a figura de um vice-presidente, terá a figura de um secretário e terá que ter a figura de um tesoureiro. Aqui ele coloca que apareceram 3 candidatos para presidente, apareceram 5 candidatos para vice, apareceram 6 candidatos para secretário, e apareceram 7 candidatos para tesoureiro. Então, se eu considerar pela árvore de possibilidades, isso eu vou considerar apenas para do presidente. Então, eu tenho 3 presidentes. Então, se eu tenho o presidente 1 e tenho os outros 2 presidentes, como eu tenho feito. A partir do primeiro presidente, me abre quantas opções para o vice agora? Me abrem 5 opções para vice-presidente. Depois disso, me abre para cada um destas pontas 6 opções para secretário. Então, se eu pegar cada ponta dessa, eu vou ter que abrir aqui 6 opções. E assim vai. E depois, para cada ponta dessa, eu tenho que abrir mais 7 que são aqui para o tesoureiro. Então, você pode perceber que fica bem complexo. Retornando aqui a uma análise simples. Então, para cada presidente, eu tenho 3 apenas. Então, 3 pessoas se colocaram à disposição. Para cada uma pessoa disponível para presidente, ela pode escolher 5 para vice-presidente. Depois que ela escolheu o seu vice-presidente, ela tem a opção de escolher agora 6 pessoas, dentre as 6 pessoas, uma para ser seu secretariado. Então, depois que ela escolher quem é o seu secretário, ela tem agora a opção de escolher uma pessoa dentre 7 para ser o tesoureiro. Então, uma pessoa escolheu para ser presidente, das 5 para vice ela escolheu uma, depois das 6 para secretária ela escolheu uma e depois das 7 para tesoureiro ela escolheu uma. Então, fazendo essa multiplicação, a gama de possibilidades de construção são 630 possibilidades de chapa a serem constituídas. É muito amplo e vasto